Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live. Hoje receberemos o Luiz Cláudio, nosso convidado. Ele vai falar sobre os 5 elementos da medicina chinesa. Ele que é de Santa Cruz das Palmeiras, formado em matemática, análise de sistema, tem MBA em tecnologia de agronegócio pela USP, tem mais de 20 anos de experiência com artes marciais chinesas como Kung Fu e o Ninjutsu. Também ele decidiu se dedicar à medicina tradicional chinesa, estudando durante 7 anos dentro do MTC hoje, e também a fitoterapia chinesa. E hoje ele trabalha numa clínica na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Lembrando a todos, sempre que participem, que mandem seus comentários, que mandem suas dúvidas. Hoje é um tema bem interessante, um tema bem diferente, um tema bem curioso, e nós estaremos com um grande profissional mais uma vez aqui na nossa live. Eu peço desculpa a todos, eu estou com um probleminha na voz, minha garganta está um pouco inflamada, mas vou falar um tom um pouco mais baixo, mas a gente vai seguir na live sempre. Lembrando que as nossas lives ficam disponíveis depois no nosso canal, que é no YouTube, www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá vocês encontram todas as nossas lives disponíveis para você compartilhar, para você curtir, para você deixar o seu comentário, para você deixar o seu elogio, a sua crítica. Então eu agradeço a todos, desde já, pela presença aqui na nossa live, tá? Já vou deixando, o pessoal já está deixando o boa noite aqui, o nosso convidado já está aqui, já eu vou adicionar o nosso convidado, vou adicionar o professor e o Matheus, agradecendo a todos os nossos irmãos que toda terça-feira tiram um tempinho para estar aqui com a gente. O nosso amigo Pena, a Bárbara, boa noite. O Matheus também já está online. A Érica Eduardo, um grande abraço. Ontem também estavam na live com a gente. Gratidão, serve mais. Também já é um parceirão nosso. Meu irmão Rodrigo também está aqui. O Fernando. Melhoras, a Bárbara colocou aqui, obrigado. Vamos lá, o nosso convidado Luiz Cláudio já está aqui também. Diálogo com os Espíritos. Minha mãe também está online aqui na live. Eu vou adicionar o Matheus, vou adicionar o professor Luiz para a gente seguir com a nossa live, nossos convidados, a qual todos estão esperando aqui a participação do nosso convidado. E já está aí online esse garoto maravilhoso. Boa noite, Fala, Matheus. menino lindo, coisa mais linda da minha vida! Como vai você? Eu estou bem, com a graça de Deus. É sempre um prazer imenso estar aqui com você, com o professor, com os nossos amigos aqui. Deixando sempre bem claro, né, Matheus, que a gente conta sempre com a participação de todos, os comentários, as dúvidas, é muito importante. Eu vou deixar a palavra um pouco com você, eu vou adicionar o professor Luiz e depois vou adicionar o Luiz Cláudio também, o nosso convidado da nossa Rômulo, live. eu queria dizer para você que assim, ó, você vai lá para Bahia, você fica pulando lá no meio lá daquela galera, é muita praia, muito axé. Aí a garganta não aguenta, meu irmão. Aí você chega aqui, você vem com esse papinho de que você está trabalhando muito, que você teve que fazer hora extra. Só que assim, eu sei o que você anda fazendo por aí. Você está entendendo? É que eu não vou entregar de bandeja aqui. Você fica entregando o Luiz, mas eu não vou te entregar de bandeja. Eu fiquei sabendo que você teve uma estada lá no Nordeste, na Bahia, um desses lugares aí, tomou muito sol, e aí voltou com a gargantinha ruim. Mas, antes que o Luiz entre aqui, eu queria dizer para a galera adicionar a gente aí no YouTube, né, menino lindo? No YouTube, Papo de Amigos 10/apresentação. Eu fiquei sabendo que o nosso canal lá tá bombando, já estamos com quase 200 inscritos.
Já passou dos 200, Matheus, já passou. Passou de 200 inscritos no nosso canal no YouTube, estamos bombando. Hoje a live vai ser com o Luiz, né? Os dois Luiz, né? Os dois Luiz. Luiz vai vir falar para a gente da medicina chinesa. Hoje em dia a gente tem a consciência de que esses tratamentos aí que não são tão agressivos, né, quanto a medicina tradicional, eles têm muito resultado, são alternativos maravilhosos, comprovados, todos eles comprovados, os benefícios, a gente sabe que é um tratamento natural e o Luiz vai estar vindo aí falar para a gente de como funciona, né? Lembrando que o povo oriental, eles têm um conhecimento maravilhoso. Olha quem chegou, meu professor! Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, amigos da balada. Chegou de Salvador o menino, Matheus. Chegou, Luiz. Ô, Luiz, eu não posso falar quem foi. Você tá entendendo, Luiz? Eu não posso falar quem foi, mas assim, me entregaram ele de bandeja. Eu tô sabendo de tudo o que aconteceu. Então, mas vamos deixar para lá, né, Luiz? A gente não gosta de ficar falando. Boa noite. Ô, Luiz, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Amigos. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu, Luiz? Meu muito obrigado pelo convite. Esse menino aqui é o nosso mestre de cerimônias, mas como você já ouviu aí, viu, Luiz? Ele fez uma turnê por aí, e aí o menino ficou com a gargantinha meia boca, tal. Então, eu tô aqui fazendo um pouco das vezes dele, né? Eu não consigo chegar ao nível de apresentação que esse menino faz, mas é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, viu, Luiz? Muito obrigado pelo convite. A gente, toda terça-feira, tem esse compromisso de levar conhecimento, levar informação, né? A gente está vivendo tempos aí ao mesmo tempo desafiadores, né? Porque a cada dia que passa nós somos bombardeados com notícias difíceis, notícias ruins, notícias tristes. Nós não gostamos muito de entrar nesse campo, mas aí o nosso papel aqui não é reclamar. O nosso papel aqui, sim, é trazer tudo aquilo que a gente sabe que é bom, tudo aquilo que a gente sabe que as pessoas estão usando para melhorar a qualidade de vida de todos nós e compartilhar esse conhecimento, essa informação, para que o maior número de pessoas possa se beneficiar e aos poucos nós possamos fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, né? Que é nos ajudar uns aos outros. Nosso papel aqui é meramente trocar informação, é realmente um papo bem descontraído, como você vai ver aqui. E eu deixo já a palavra para você, Luiz, para você se apresentar, dizer o seu trabalho, a sua formação. Fica à vontade, a palavra é toda sua, Luiz. Tá certo. Gente, olha, muito obrigado pelo convite. Vocês aí que, eu tô com o pessoal gabaritado aí, que já entrevistou o ator do Nosso Lar, né? Então, assim, muito obrigado ao pessoal que está aí nos assistindo. Boa noite a todos vocês também, tá? Eu sou o Luiz Cláudio, não o Luiz Carlos, mas sou residente de Santa Cruz das Palmeiras também, né? Muitos até confundem, perguntam, você é parente do Luiz? Não, Luiz é meu amigo. Parece, né? Viu? Parece. De longe, de costas e no escuro, parece. Ô, Luiz, ninguém te pediu autógrafo aí na cidade, porque o cara é famoso, viu? Não, uma vez perguntaram se eu era o antigo candidato a prefeito, vice. Chegaram a perguntar pra mim. E eu já cheguei a tirar uma onda. Não, sou eu. Não, quando era mulher, né? Quando era homem, eu falava, não sou eu. É o Luiz, é o professor. Eu achei que era só esse aqui que dava dessas.
É brincadeira. Bom, então eu sou residente de Santa Cruz das Palmeiras, né? A minha área de formação, eu dava aula até pouco tempo, de matemática, até maio desse ano aqui. E eu parei, eu fechei um ciclo ali que eu achei que já não dava mais para continuar. O Luiz ainda persiste, mas eu dei uma pausa, né? E eu também tenho a formação eu sou analista de sistemas, né? Tenho alguns projetos na área de saúde. Mas na arte oriental, né, eu tenho mais de 25 anos de experiência com práticas chinesas, japonesas, a prática oriental, assim, em si, né? Só de medicina tradicional chinesa, 8 anos, né, assim, de estudos mesmo, assim, e prática, né? E hoje eu trabalho exclusivamente numa clínica médica atuando nessa área, né, medicina tradicional. Porque assim, a gente fala medicina tradicional chinesa, porque muitos falam só em acupuntura, né? Então, acupuntura é o ato de colocar agulha em alguns pontos, né? Mas a medicina tradicional chinesa ela é ampla, né? Ela pega muitas ramificações da medicina chinesa. Você tem aí exercícios orientais, né? Como o Qigong, de respiração. Você tem a massagem, né? Que é o Tuiná, o Doin dentro da massagem japonesa, o Shiatsu, né? Você tem a fitoterapia chinesa, você tem vários elementos dentro, a moxabustão, né, que é feita à base da erva de artemisia, que eles descobriram para a cura da malária, né? Então você tem essa possibilidade de atuar com a moxa também, que é muito usado, né, para calor. Pessoas que têm deficiência, às vezes é frio, um frio interno, idosos que têm aquela falta de energia, então você usa para... É isso que a gente vai falar, né? De dar mais dinamismo. Mas nada melhor que falar da medicina tradicional chinesa, voltando lá atrás, onde tudo começou. Na dinastia Zhou, que eu acho uma das dinastias mais fantásticas que tem nesse povo, né? Nessa civilização, né? Os chineses em si. Porque a dinastia Zhou foi um grande marco. Depois dela teve a dinastia Qin e depois a Han, que teve as grandes descobertas de grandes artistas em si. Então a dinastia Zhou, ela começou com o seguinte, né? O imperador, ele trocou a imperatriz por uma concubina, né? Ele fez uma troca que foi o maior problema da dinastia naquele momento, né? Porque ela não gostou nem um pouco, claro, né? Muito menos o pai dela, que queria os herdeiros ali, o poder, né? Eles queriam os filhos poderosos ali dessa dinastia, né? E as concubinas, as outras concubinas que tinham filhos com esse imperador também ficaram nervosas, né? Falaram, não, nós também temos filhos, a gente também quer um pouco desse poder, né? Então, para apaziguar as coisas, o imperador, o que ele fez? Ele pegou, chamou um, falou, te dou um pouquinho de terra aqui, você cuida dessa terra. Ele fez vários feudos ali, né? E tinha a sua administração, o seu estilo de viver. Só que isso foi um problema para o imperador. Por quê? Porque tinha lá, você tem uma terra, o outro tinha também uma terra, né? Se o seu estado era mais fraco, ele invadia. Então, eu invadia, tomava o seu dinheiro, tomava o teu poder, e isso era um problema para o imperador, porque ele passou a enxergar que ia ter uma revolta contra ele mesmo. Ele falou, peraí, se todo mundo tomar esses estados, né, esses feudos, eles vão formar uma potência e vão se rebelar contra mim. E nessa época, né, surgiu um livro que é mundialmente conhecido, né, que é o livro da Arte da Guerra, né, de Sun Tzu, né? Sun Tzu fala, né? Surgiu esse livro, que era um livro muito famoso. Esse livro. Eu li ele umas 5 vezes já. É fantástico esse livro. E então, nessa época, o que o imperador fez? Ele tomou uma atitude que é uma atitude... O livro do Sun Tzu, né? Que é Sun Tzu, eles falam, né? Da Arte da Guerra, ele é um livro com característica uma característica da mulher, e eu vou explicar por quê. Porque o imperador, ele pensou assim, né? Ele falou, bom, antes de você agir, né? Pense antes de agir. Então, o que ele fez? Como ele viu que
as dinastias, esses feudos estavam se conflitando, né, entre si, se aniquilando, ele esperou com que eles se enfraquecessem para depois ele colocar todo o exército dele e dominar tudo. Foi onde aconteceu a unificação da China, né? Que aí veio o período Qin, o imperador Qin, é o imperador que criou a muralha da China, né? Então ele... E também tinha outra influência de outros filósofos da época, né? Lao Tzu, né? Que a gente chama, muitos falam Lao Tse e tal. Confúcio, né? A gente fala muito aqui, né? Confúcio, mas seria Confúcio, né? Tse. E então teve muita influência nessa época também, até porque o Lao Tzu, ele falava muito do taoísmo, que já estava implantado naquela época. E Confúcio, ele era um político, né? Ele até se envolveu em política, mas saiu depois de ver tanta corrupção, tanto sangue naquele período, né? Então, por que a arte da guerra é uma arte mais zen, né? Porque existe uma frase, né, na arte da guerra que fala assim, que é o que o imperador Qin, né, na dinastia Qin, esse imperador tomou. Ele falou assim, bom, para vencer uma batalha, né, você... age sem agir, lute sem lutar, age pela inação. Então foi o que ele fez, ele ficou na dele, ele não expandiu o território dele, ele não expandiu o exército dele e deixou que todos se aniquilassem. A hora que todos estavam enfraquecidos, ele foi lá e invadiu. E o que isso tem a ver com a medicina tradicional chinesa, né? Olha só o que ele fala, né? Quanto mais tempo, fala isso, fala na arte da guerra também, quanto mais tempo você batalha, quanto mais tempo você luta, mais energia você perde, né? E o que está de fora pode te invadir. Você pode até olhar isso como uma parte de guerra, literalmente. Mas se você olhar na medicina, né, quanto mais energia você gasta, né, do teu corpo, e você fica aberto aos fatores patogênicos, né, que são os ventos perversos, eles falam, né? Vento, frio, calor, umidade, isso te traz um desequilíbrio. E baseando no que Lao Tzu falava, né, no taoísmo, do Yin, do Yang, do Tao, né, do princípio único, caminho, né, que você precisa de ter equilíbrio sobre o corpo, né? Se você for uma pessoa muito Yang, você precisa do Yin para se equilibrar. Se você for muito Yin, você também precisa do Yang. Você não pode ter um excesso e nem uma deficiência de nenhuma das duas, né? Você tem que ter o equilíbrio para promover a saúde e a longevidade, né? Essa era a proposta, né, em si da filosofia taoísta. Só te cortando um pouquinho aí, até para nível de conhecimento do pessoal aí, Tá. a energia Yin é a energia feminina e a energia Yang é a energia masculina, é isso, né? Isso, o dia, a noite, o sol, a lua. Polaridade, Quando você acorda de manhã, cheio de energia, falando com todo mundo, você está Yang. Chega o fim da tarde, você está cansado. O Luiz, por exemplo, dá aula o dia inteiro, o dia todo. Chega em casa cansado, ele está Yin. Muita gente que tem, por exemplo, que não dorme, né, tem insônia, é porque ele troca o sol pela lua, se diz, né, na filosofia chinesa. O que é trocar o sol pela lua, né? No momento de você descansar, resguardar o teu sol e colocar a lua para fora, você fica com o seu sol em alerta ainda no horário que era para você estar com a lua, né? Que era você está dormindo. E nesse momento, né, que você tem da 1 às 3 da manhã, e geralmente algumas pessoas estão acordadas, o sangue ele se recolhe no fígado nesse horário. Muita gente não sabe, mas o sangue ele fica recolhido no fígado. E se você não está dormindo nesse horário, te causa um estresse que faz com que você tenha insônia. Então dormir cedo é muito importante também, né? Tem os horários que a gente vai ver. E eu falei desse imperador porque depois que teve a dinastia, né, depois que acabou a Zhou e veio a Qin, né, o imperador terminou lá a muralha da China e depois ele também entrou em conflitos e entrou a dinastia Han. Mas já existia um livro que eu vou falar aqui agora, né, que é o Tratado Interno, da Medicina Interna do Imperador Amarelo, né, é conhecido como Huangzi.
e nele que é toda a base da filosofia da medicina tradicional, medicina clássica chinesa, né? Que é o livro do Imperador Amarelo. E nessa dinastia Han é que teve a formação dos 5 elementos também. E tudo começou com uma conversa, né? De um pedaço do livro, né? Metade do livro é o Suban, que é das questões simples, questões filosóficas sobre saúde. A outra é o Lin Shu, o eixo espiritual, que já entra mais na parte de tratamento, né? Então, mesmo quem estuda fitoterapia, quem é psicoterapeuta, o Suan é muito importante, porque começa com uma conversa desse imperador, né? Que ele pergunta para um sábio chamado Ti Bo, né? Ou Bo Yang. Ele pergunta para ele, né? Por que as pessoas nos tempos antigos, isso reflete até nos dias de hoje que eu vou falar, né? Por que as pessoas nos tempos antigos viviam bem mais de 100 anos, né, de acordo com o Yin e o Yang, e hoje elas são decrépitas antes mesmo de chegar aos 50 anos, né? Então, Thibaut fala, antigamente as pessoas elas tinham uma moderação no comer, no beber, elas não sobrepujavam a sua energia sexual e nem a energia doada pelos seus pais em prazeres sensuais, regulavam o modo de fazer os seus exercícios, que nem uma água, né? Um copo d'água, né? Um copo d'água parada por uma semana vira uma água podre. O corpo é a mesma coisa. Se você fica parado, as coisas começam a dar errado, começam a funcionar, a entrar em desequilíbrio, né? Então, essa era uma das teorias, né, que ele falava, né, de sobrepujar essa energia. Então, quem seguiam esse caminho conseguia chegar a uma idade avançada de até 100 anos. Mas hoje elas chegam somente aos 50. E disso tudo, né, nós podemos tirar o quê? A base dos 5 elementos, né, que eu posso chamar também de 5 movimentos, que são movimentos da criação mesmo, né? O elemento água, o elemento madeira, o elemento fogo, o elemento terra e o elemento metal. É um ciclo de geração. Se eu estiver falando muito rápido, se vocês quiserem fazer uma pergunta específica dentro, vocês podem perguntar, tá? Eu estou falando direto aqui. Não, tá tranquilo, Luiz. Então, é bem legal você explicar aí, porque eu até agora não tinha conhecimento de quase nada disso que você está falando aí. É bem legal você explicar. Luiz, só aproveitando, já que você abriu o espaço, nosso amigo Pena, ele fez uma pergunta. Dentro dessa filosofia, como se comporta o corpo de quem trabalha à noite? Eu já iria entrar nesse aspecto até, né? Que eu vou falar das 5 depressões. A gente acha que a depressão, né, para os chineses, né, na medicina tradicional chinesa, não é uma depressão. Né? São 5 depressões de cada elemento que eles se misturam e se transformam num turbilhão de distúrbios, né? E eu vou falar de cada depressão. A primeira depressão que eu vou falar é do elemento água, por exemplo, né? O elemento água ele é uma semente, tá? Que contém um pouco do que nós somos. Então essa semente, né, que é dessa energia dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né, que são o Yang-Chi, essa energia ela fica alojada no nosso rim, né? Então uma pessoa com essa energia, né, quando ela está sobrepujada, né, ela perde a vontade, por exemplo, de viver, ela perde a alegria de viver. Por quê? Né? No elemento água, o órgão, a gente sempre tem um órgão que é Yin, com uma constituição Yin, e a víscera dele é uma constituição Yang. Então vou falar uma geral deles para depois voltar. Por exemplo, elemento água. O órgão Yin é rim e a sua víscera é a bexiga. O elemento madeira, ele tem o fígado como órgão Yin e a sua víscera, que é o acoplado, vesícula biliar Yang. No elemento fogo, o coração, o grande comandante, o governante, ele tem a constituição dele Yin e a sua víscera, intestino delgado, Yang. Depois nós temos a terra, né? O elemento terra, que é o baço. Na China é diferente. Aqui se fala baço e separa o pâncreas. Lá não, é baço-pâncreas, né? Ele tem uma constituição Yin e a víscera, estômago, Yang. E o elemento metal.
né, que é o pulmão, que tem a constituição Yin, e a sua víscera, intestino grosso, que é Yang. E cada uma tem também um ciclo. A água, ele governa, né, a pessoa pode causar um desequilíbrio, tem como constituição o medo, a madeira, a raiva, o grito, o coração, a alegria, o riso, a terra, a preocupação, e o metal, né? Ele tem a sua constituição, a tristeza. E depois volta novamente. Você tem aí o elemento água, que é o frio, o inverno. Você tem a madeira, né? A primavera, né? O vento. Você tem o coração, que é o calor, né? E ele governa também a sua constituição, né? Que ele tem em si, o calor. Você tem a terra, né? Que você tem a preocupação, mas você tem também a umidade, e você tem o metal, né? Que você tem a secura, o clima seco, né? O outono, né? Então, você tem então a constituição, né? Das estações da natureza, das emoções e o que governa cada um, né? Nos seus respectivos órgãos e vísceras. Então, a depressão do tipo água, né? Que eu falei dessa semente, né? Que a pessoa perde essa alegria de viver. Qual é a característica dessa pessoa? A pessoa do tipo água, ela tem a depressão do tipo água, né? Que a pessoa ela perde essa alegria, ela tem por exemplo, uma estafa, né? Ela tem muitos, por exemplo, medos. O frio governa ali o medo, o rim governa o medo, né? Então, uma característica comum, por exemplo, às vezes isso é real. Às vezes você está num lugar, a pessoa está num lugar, é fácil até distinguir, é raso, é bem raso, a água bate no tornozelo lá, mas a pessoa tem essa fobia, ela fala assim, nossa, eu não vou entrar aí, se eu entrar aí eu vou me afogar. Você fala, nossa, não é possível, é raso, bate no tornozelo, vamos lá, né? Ela fala, não, me ajuda, eu tenho medo, eu não vou. Eu vou me afogar. Eu numa piscina, por exemplo, né, tem uma criança de 5, 6 anos em pé na piscina, e ela fala, nossa, não vou entrar aí, eu tô com medo, né? Eu tenho medo, não vou entrar aí, ela tem essas fobias. E acontece também alguns casos desse tipo de depressão, é chamado de depressão, algumas coisas que são ligadas, por exemplo, a assédio, pai que assedia filhos, né? Alguma coisa que acontece no passado e fica oculta. É uma depressão, gera medos e fobias dessa constituição de rim. A pessoa ela perde essa alegria de viver, né? Ela fica restrita a isso, né? Do elemento água. A depressão do tipo madeira, a madeira é como se fosse um broto, né? Então eu entrego água para essa madeira cresce, floresce, né? A constituição dos 5 elementos é isso. Então, eu tenho a água que gera essa madeira, eu tenho a madeira que gera mais fogo, né? O fogo queima essa madeira, transforma em cinzas, né? E forma terra. E nessa terra, na profundeza dessa terra, eu encontro metais, minérios, né? E água também. Então, ou esses minérios, né? Esse metal derretido se transforma num estado líquido. Então, uma geração, um ciclo de geração sem fim, que é o princípio único, né? Então, por exemplo, uma pessoa... Ô, Luiz, oi? Você tá com o som ligado? Tô com o som, parou? Não, é que o som tá interferindo na tua voz. Sério? Uma música, eu tô falando, de fundo. Eu acho que deve... Não. Não, só para saber, que tinha uma música de fundo que estava atrapalhando sua voz. Eu tava escutando também, Luiz. Vocês querem que eu coloque o fone? O fone? Não precisa. Agora. É que a gente está escutando uma música e muitas vezes ela sobressai sobre a sua voz. Entendi. Se vocês preferirem, eu coloco o fone. Tá ótimo, Luiz. Pode Se atrapalhar de novo, vocês me falam. Então, a depressão do tipo madeira, né? Ela é bem interessante também, porque geralmente, como que é a característica, né? A madeira, ela floresce, ela quer florescer, crescer, né? E ela, além de ter a constituição do fígado, né?
ela se abre nos olhos, na visão. Então ela perde esse poder de enxergar o futuro, os sonhos dela, né? Ela não consegue enxergar uma saída para alguma coisa. Então, por exemplo, são pessoas que às vezes estão lá, né, numa tese de doutorado, tá estudando muito, chega no final, tem aquela decepção, né? Aí ela fala, nossa, e agora, né? Ela fica sem saída. Ela não sabe aonde ir, ela não consegue sair do lugar. Ou uma pessoa que trabalha 30 anos numa empresa, de repente ela é demitida do nada, fala, ó, tchau, né? Ela fica perdida, ela fala, nossa, e agora? Né? Ela não consegue enxergar uma saída para onde ir, ela não consegue falar assim, nossa, eu preciso arrumar uma saída para isso, né? Ela não consegue se mexer. Muitas vezes ela chega no consultório falando assim, né? Nossa, eu não tenho uma saída para isso, eu não consigo enxergar uma saída. A visão fica até turva da pessoa, né? Luiz, posso fazer uma pergunta? Pode. Pelo que você está falando da depressão madeira, ela vai muito nos finais de ciclos, né, de alguns ciclos da nossa vida. Ela acontece muito com o adolescente, quando ele está no final do terceiro colegial, que ele está naquela dúvida, o que eu vou ser, eu vou passar numa faculdade, ou até mesmo com o estudante que está numa faculdade, terminando no último ano, ainda não conseguiu um emprego, porque eu tenho notado que o jovem ele está muito deprimido nesse sentido. Seria essa a depressão? Com toda certeza. E isso transforma em um ciclo de misturas, né? Porque a característica da madeira não é só enxergar o futuro, é a raiva. Então a pessoa tem surtos ali, né? Você acha que ela está calma ali, né? Só não enxergando uma saída, mas ela tem surtos de raiva, né? Ela começa, qualquer coisa, ela se torna, fica irritada, tem irritabilidade. Impaciente, e isso vai gerando uma série de distúrbios. Porque a hora que eu terminar todos os elementos, vocês vão ver que eles vão se misturar. E aí vai acontecer uma coisa que é bem complicada, que é o que a gente lidar nos dias de hoje, que é o que acontece quando uma pessoa está numa depressão profunda. Então essa do tipo madeira, ela não consegue deixar essa saída, né? Então ela fica presa, tem surtos de irritabilidade, e ela perde facilmente o controle de si mesma, né? Já o fogo, a depressão do tipo fogo, o coração, ele é o governante, né? Ele é o comandante desse amontoado de emoções. E o coração é como se fosse, ele é baseado no amor. Acontece muito com pessoas que são traídas, por exemplo. Não só traídas em relacionamento, né? Ela perde aquela essência, aquela paixão, né? Aquela sensualidade. Mas acontece também de pai para filho, de filho para pai, quando um filho falta com a mãe, numa ação errada, a mãe falta com esse filho, né? A pessoa tende a ficar mais fria. E pessoas nessa característica, desse tipo de depressão, né? Do tipo fogo, passa um tempo que a frieza dela chega tanto que ela passa a usar as pessoas apenas. Ela entra num relacionamento, usa aquela pessoa, depois vai embora, sempre trocando de relacionamento. Ela não consegue progredir num só relacionamento. E é uma coisa assim, bem radical mesmo. Ó, acabou aqui, né? Agora parto para outra agora, né? Então, a depressão do tipo fogo, e ela é complicada, a depressão do tipo fogo, porque o que acontece? A depressão do tipo terra recebe isso, né? Porque o coração, ele é o governante, ele é o imperador ali. Por isso que eu expliquei do imperador Zhou, né? Da dinastia Zhou. Se você reparar bem, o imperador criou um caos ali, trocando a imperatriz pela concubina, dividiu os estados. Os estados são os nossos órgãos, né? O coração é o imperador que governa tudo isso, né? Essas emoções. Tudo passa por ele, né? Pelo coração. Então, quando a pessoa ela tende a passar por esses certos tipos de coisa, né? Ela não conseguir passar por isso, entra no elemento terra. E o elemento terra é um pouco preocupante também. Porque o elemento terra, ele absorve, ele é a preocupação, ele é a morada do pensamento. A pessoa tem a depressão do tipo terra, ela tem pensamentos consecutivos, ela não consegue sair desse looping de pensamentos. Ela vai longe pensando, depois ela volta, e você tem que repetir várias vezes para essa pessoa sobre o pensamento.
repetir uma coisa que você está falando para ela, e ela fica pensando, mas ela esquece, né? Ela acaba se tornando até chata, né? Ela se torna obsessiva. E isso é um problema, né? Porque, por exemplo, ela não entra num entendimento, ela não deixa, entendi e acabou. Não. Ela fica com aquela obsessão sobre esse pensamento, ela não consegue largar isso, e isso gera ciclos de misturas de elementos, né, irmão? A pessoa larga dessa pessoa, né, que tem esse pensamento obsessivo em cima disso, essa preocupação demasiada, ela tem um surto de raiva também, né? Então ela afeta o elemento madeira, e aí isso já fere o coração também, porque ela perde a alegria de viver. Às vezes ela chega no consultório, né, e fala, os amigos se afastam dela de tão chato que às vezes ela se torna, né, dessa repetição, desse ciclo incessante de pensamentos, né, de perguntas. Ela fica tão chata. Chega a ser Luiz, chega a ter uma neurose, é tipo uma neurose. Sim, a pessoa fica obsessiva, né, e ela começa a atrapalhar a vida de outras pessoas também. E chega uma hora, essa pessoa chega no consultório e fala, nossa, mas eu não sei, meus amigos estão se afastando de mim, eu vou atrás deles, eles se distanciam, mas ele não consegue chegar nesse entendimento, entendi, né? Ele não chega nisso. E isso é complicado por quê? Porque agora a gente entra no elemento metal. E a depressão do tipo metal, ela tem uma característica que é interessante, porque a característica do metal é a tristeza, certo? E você olha para a pessoa, você já vê essa característica metal. Geralmente ela está encurvada, você vê que a região nas costas dela, aqui nos ombros, está até meio retraído, meio encolhido, né? Ela está triste, né? O elemento água, a pessoa tem aquele ciclo de choro. Mas o elemento metal, ele é como se fosse uma planta, uma flor, um perfume. Imagina sentir o perfume de uma flor, assim, né? Você inspira esse ar, né? Só que você quer segurar ele para sempre. Você não consegue largar. E, na verdade, você não vai conseguir segurar o ar para sempre. Você tem que soltar, expirar esse ar, esse perfume, né? E assim são essas pessoas, porque elas são muito ligadas a entes queridos e ela não consegue deixar a pessoa aí. Né, ela fica com aquilo, ela não tem aquela aceitação. Né, Luiz? O apego. Exato. Ela tem aquele apego, né? Aquele sentimento de não deixar ir embora. E é como uma inspiração, um perfume. Você inspira e solta, deixa esse ciclo. A gente sabe que nós não somos eternos, né? Que um dia, aqui na vida terrena, há de acabar, né? Em certo momento. Mas a pessoa não entende, ela fica ligada nisso. E aí o que acontece? Uma pessoa que ela está triste, dependendo de qual for a causa, né, dessa sensação de tristeza que ela tem, ela começa a despertar os outros elementos. Né? Ela pode ter uma tristeza profunda de um ente querido, que acontecia tanto no passado como no presente. Né? Uma pessoa, por exemplo, que está com um sintoma de raiva do elemento madeira, e triste, e que gera essa raiva, ela vai lá e mata todo mundo de uma família e depois ela se mata, ela comete suicídio. Então, você vê que esse elemento e todos os elementos, quando eles se misturam, né, a depressão da madeira, da água, da madeira, do fogo, da terra e do metal, eles se misturam entre si. Uma pessoa pode sentir raiva por preocupação excessiva, ela pode sentir tristeza por uma traição lá no fogo, e todas essas desarmonias podem gerar moléstias, por exemplo, vou citar uma delas, né? O AVC, por exemplo. O AVC é uma moléstia que não é só o coração como governador, né, que desencadeia isso. É muito do fígado. O fígado está lá, né, com aquela crise de raiva. A função do fígado é de grande distribuidor, ele distribui o sangue, né, para as extremidades, né? Você olha isso facilmente. Aperta a tua mão, você vai ver a tua unha ficar vermelha. É o fígado que faz essa função de jogar esse sangue ali, né? E o baço, ele pega os alimentos que nós comemos e transforma isso em sangue. Só que o coração, ele é governador dos vasos, né? Ele tem vasos como constituição. Já o baço, ele segura o sangue nos vasos. Então a pessoa ela tem lá
durante anos aquele ciclo de raiva, de irritabilidade, que vai tirando, né, aquela energia do baço. A pessoa, tanto é, por exemplo, alguns casos, né, da mulher, a gente até brinca, né, que brinca não, né, faz parte um pouco. Ela tem aquela, quando ela está no ciclo menstrual dela, ela tem vontade de comer um doce, por exemplo. Não, não é ela, é o baço que está pedindo esse doce, porque a constituição do baço é o açúcar, né, o doce. E o elemento terra, ele tem isso, ele tem essa doçura que a pessoa perde, né, e ela não consegue ter esse entendimento. Então, o que que acontece? Nesse ciclo de irritabilidade do fígado, deixando o baço fraco, chega uma hora que o baço fala assim, ó, quer saber? Chega. Ele solta o sangue dos vasos, né? Das extremidades. E o baço, e o fígado, como ele tem a função de calor, quanto mais raiva, mais irritabilidade você tem, ele tem uma função de calor, ele sobe e infla como um balão e leva junto esse sangue. E aí você tem um AVC. Pode ser isquêmico, hemorrágico, e não só baseado em coração, e sim nas depressões dos elementos. Por exemplo, elemento água, né? Rim. A pessoa sente geralmente uma lombalgia, né? Porque ela está nesse canal, né? Dos meridianos, né? Da bexiga, canal do rim, etc. Né? Então, você vê que uma depressão de um elemento gera uma confusão num outro elemento. Aí já não tem mais um ciclo de geração. Ô Luiz, é um ciclo de contra-dominância. Ô Luiz, só cortando você um momento. Então, aquela velha frase, mente sã, corpo são, realmente exatamente isso que acontece, né? A mente sã, os órgãos vão funcionar perfeitamente. E o inverso também é verdadeiro, né? Os órgãos funcionando perfeitamente, a mente da pessoa vai estar bem equilibrada, né? Sim, tanto é que na filosofia, né, do taoísmo, né, eles falam muito, né, não é nada diferente do que tem num país, né? Então você tem lá, né, vamos falar daquela época, né, dos imperadores, né, de Zhou, por exemplo, ou Qin. Você tem lá, se o imperador, por exemplo, ele, junto com os príncipes e seus generais, pensar nos seus súditos que estão lá embaixo, ele vai prosperar, porque os seus súditos vão respeitar eles, o povo vai respeitar ele, eles vão ter cereais, comida, e eles vão respeitar o seu dominador, né, o seu imperador em si, seu general. Mas se ele fazer o oposto, se ele tirar a felicidade do povo, tirar a felicidade os seus cereais, o povo vai se rebelar contra os seus generais e vai criar uma briga interna. E isso é a mesma coisa com a mente, o coração e os órgãos e o corpo, exatamente. Foge do equilíbrio, né? Foge do equilíbrio. É uma analogia tanto estratégica e militar, quanto fisiológica, né? E tem uma Luiz, coisa, a gente chama de... falando... Falar. Desculpa, pode continuar. Não, pode, depois eu... E falando agora, a gente falando assim, entrando já no tratamento, como que funciona, Luiz, o tratamento utilizando esses 5 elementos? Agora a gente já... Assim, entrando no como que essa medicina ela faz o tratamento do paciente? Como que é feito isso? Primeiro que a medicina tradicional chinesa, ou a acupuntura, ou qualquer ramo dentro da medicina tradicional chinesa, ela não faz essa cura sozinha. É importante a pessoa procurar um psicoterapeuta, né? Procurar ajuda, né? Em si. A acupuntura não vai resolver todo o problema, ela precisa ter um acompanhamento. Às vezes, muitas delas não tem nenhum acompanhamento, nenhum, né? Mas qual que é a função da medicina? É o que a gente falou sobre equilíbrio. É achar a origem desse desequilíbrio e tratar. Essa pessoa está com um excesso, se eu sei, através de uma pulsologia, por exemplo, porque na medicina tradicional chinesa a gente tem os 6 pulsos, né?
os pulsos dos órgãos yin e das vísceras, que são yang, né? Através de uma anamnese, por exemplo, você sabe se ela é uma pessoa do tipo água, se ela é uma pessoa do tipo, por exemplo, fogo, uma constituição do tipo metal, tipo terra. Então você consegue equilibrar esses meridianos, né? Que são 12, né? 12 meridianos. Entra aí o triplo aquecedor, né? E circulação e sexualidade. São aquecedor tórax, médio, baixo, né? E ela tem muito a ver com a transpiração, né? Geralmente a pessoa, por exemplo, quando você tem o Jin-E, né? Que são os líquidos orgânicos no corpo, se você não consegue eliminar, né, esse líquido, uma parte os órgãos pega para ele do líquido que você ingere. A outra sai no suor, e o que não sai no suor é retido e se transforma num líquido, uma retenção de líquido. Então você tem vários fatores, várias anamneses na língua, os olhos, se estão vermelhos, se a língua tem fissura, coloração da língua, se as mãos estão frias, os pés frios ou quentes, se a pessoa tem alguns pontos de dor no trajeto desses meridianos, né? Porque aí entra na fase dos meridianos, né? Cada órgão e cada víscera tem o seu meridiano. Imagina aí um corpo com várias linhas, né? No alto e no baixo, que você pode ir lá e harmonizar. Se estiver com excesso, sedar, e se tiver com deficiência, você tonifica para harmonizar essa origem do problema. Então, assim, eles costumam dizer na China, né, que existem aquele que cura a dor momentaneamente, mas não cura a causa, né? Esse é o paciente eterno. Não é legal isso, né? É legal você ir lá na origem. Às vezes a pessoa está com um problema, ela está com uma dor de cabeça lá, uma cefaleia, por exemplo, né? Mas pode ser do fígado, pode ser do estômago, pode ser do baço. Uma pressão alta, não é só coração, pode ser por causa do rim, desequilíbrio de rim também. Então você tem que localizar essa origem para estar fazendo esse equilíbrio energético, né? Através de uma das ramificações da acupuntura. Isso nós estamos falando de acupuntura, Luiz? Isso, a acupuntura consegue fazer isso. Luiz, tem muitos... Ô Luiz, eu posso fazer uma Oi? pergunta? Claro. O TV Superativa que mandou para a gente. Depois do tratamento na medicina chinesa, o paciente deve procurar outro profissional da saúde? Não, ele pode procurar um profissional. Às vezes, o que acontece muito com a medicina tradicional chinesa, né? Com a acupuntura, muitas vezes. Primeiro, a pessoa procura o médico. Né? O médico é uma pessoa com ciático, né? Atacado. Ela vai lá no médico, o médico fala, nada posso fazer, mas toma essa receita aqui, né? Tá, entrega para ela. Só que ela tá com aquela dor, né? Ela tá com aquela dor e ela passa por uma região do corpo que passa por um meridiano ali, né? Então você pode estar fazendo um tratamento com acupuntura ali também. Então, pode se trabalhar junto, né? A medicina ocidental e oriental. Elas não agem separadamente, assim como, né, para esses tipos de depressão que eu citei, você ter acompanhamento de um psicoterapeuta, entendeu? Também. É muito importante, um psicólogo, né? Na medicina, não estou falando que a medicina tradicional chinesa resolve tudo sozinha, não. Né? É um conjunto, trabalha em harmonia. Tanto é que na China existem hospitais especificamente orientais e ocidentais, e os dois trabalham juntos. E tem muito a ver também, por exemplo, pode ajudar muito, por exemplo, uma pessoa, né, que tem um quadro de AVC, por exemplo. Isso aconteceu muito com o meu tio, que morava aqui comigo, né? Ele sempre tinha ele era cometido, assim, no momento, por um AVC. E existe uma técnica chinesa que fala, né, dos pontos poço, pontos Qin, dos 10 dedos da mão, e também pontos no pé. São pontos que ficam na intersecção aqui da unha, né? É só colocar lá, ponto Qin, vai localizar lá do dedo, pontinho do pulmão. Todos os meridianos têm esse ponto. Então, o que eu fazia quando meu tio entrava, por exemplo,
num quadro de AVC, um exemplo, né? Eu perfurava com a agulha ou com aquelas lancetas de diabetes, né? Eu perfurava esses pontos TIM, tirava uma gotinha de sangue de todos os dedos das mãos e dos pés, dos pontos TIM, e tirava uma gotinha de sangue. E aquele quadro você consegue recuperar de 60%, 70%. Tem tratamento com acupuntura que você pode ajudar uma pessoa que tem AVC em até 80%, 90% depois de 2 meses de ter sido acometido por um AVC. E quando ele estava num momento que ele estava desmaiado, assim, né, ele estava delirando, um momento de delírio, também tinha pontos específicos de ressuscitação, né? Esse é um deles. Se alguém desmaiar na frente de vocês, vocês podem pegar um ponto TIM aqui no dedo, espremer com uma tampa de uma caneta, ou apertar aqui, ó, bem na região aqui, e aperta mesmo, né? Não vai machucar na gengiva aqui, que a pessoa vai dar aquele estalo na hora. Então, meu tio, quando ele entrava nesse estado de sonolência, ao mesmo tempo ele perdia a consciência, eu ia lá, fazia, enquanto eu chamava o SAMU. Quantas vezes aí, o da TV Superativo conhece o Bisaia, quantas vezes eu chamei o SAMU, mas quando o SAMU chegava, aqueles primeiros socorros eu já tinha feito, entendeu? Então ele já ia para o hospital com uma margem bem baixa de ter um ataque mais perigoso, né? Porque eu já agia ali. Então é possível trabalhar junto, sim. Tem muita coisa que era interessante conhecer. Ô, Luiz, interessante. Tem mais pergunta, assim, Luiz? Eu vou fazer uma Tem pergunta, né? Ô, Luiz, quando o paciente chega para você, ele sabe assim, ó, eu quero isso, eu quero acupuntura, ou não, ele passa por uma anamnese e você vai analisar o que é melhor para ele? Como que funciona? Sim, primeiro ele passa por uma anamnese, que é longa até. Né? Não que não tira daquela dor do momento, aquele problema do momento. Né? A gente nunca faz a anamnese e manda embora para casa. Né? Então você faz a anamnese, que é uma série de perguntas, né? Pulso, checa a língua, palpação. Você já olha, a hora que ele entra na porta do consultório, você já vê a constituição dele. Né? Se ele está com dor, deprimido, já está na face dele. Às vezes ele está pálido, uma enxaqueca ali, ou ele está com uma cefaleia, né? Uma dor. Mas você faz a anamnese e tira naquele momento, dá um alívio para ele e depois traça o diagnóstico dentro desse pentagrama dos 5 elementos, para fazer uma regulação energética, né? Uma regulação energética. Faz para isso aí. Deixa eu comentar aí. Faz um checklist geral mesmo. E é muito assim, não é rápido, não. É minucioso mesmo, assim. É uma série de coisas que a pessoa acha que você, nossa, né? A pessoa está perguntando até das minhas fezes. Pergunta mesmo, né? Às vezes a pessoa tem lá, por exemplo, as fezes mais escura, fina, mais grossa, e tudo isso representa se ela tem frio, calor no estômago, né? Como que está o intestino. Às vezes está com sangue. Então, tudo isso faz parte da pergunta. A língua, às vezes, está com saburra branca. Se tiver lá no fundo uma saburra amarela, é fogo no estômago, entendeu? Então, os olhos, né? Às vezes a pessoa está com o olho vermelho. A ponta da língua vermelha é coração. Você consegue ver no pulso. Aí você vai conferir no pulso, bate tudo também. Então, aí você consegue traçar um diagnóstico. Deixa eu aproveitar, vou cutucar. Deixa eu aproveitar. Você falou assim, ó, a pessoa está com uma saburra na língua. Aí é o ponto do estômago. Aí como que você age nesse caso? Não, todos os órgãos estão na língua ali. Ponta da língua, coração, as laterais, baço, fígado. Geralmente a pessoa tem fissura na língua ali, dá para perceber. A coloração mais no meio, né? Estômago, ou uma outra parte, rim. Na língua dá para você ver todas as alterações dos órgãos internos também, e das vísceras, inclusive. Nos olhos, no pulso, na palpação, né? Se a pessoa tem uma plenitude ali, né? No estômago, você percebe pela palpação. Se está muito fria, muito quente. No taoísmo é interessante porque a saúde, você consegue saber se você está com saúde se de 2 dedos abaixo do umbigo para cima você tiver frio, ou seja, com a cabeça fria, você tem a saúde. Mas para baixo tem que estar quente, até os pés, a planta dos pés.
Se for o contrário, né, de 2 dedos abaixo do seu umbigo para os pés, você tiver gelado e a parte de cima quente, significa que você tem um desequilíbrio aí, né? Isso, através de um ciclo de meditação e respiração, você também consegue se equilibrar, né? Também dá para fazer um equilíbrio através disso. Mandaram mais uma pergunta aqui, foi o TV Esperativa. Ele perguntou se a medicina chinesa ela consegue ajudar no tratamento das dependências químicas lícitas e ilícitas. Também, sim. Inclusive, o meu TCC se baseou em vícios, né? Eu conversei direto com um morador da China, o Efraim Medeiros. Ele é fantástico, quem quiser procurar sobre as teorias, a convivência dele na China. Ele me ajudou muito, passando muito sobre a China. Porém, quando eu fiz o meu TCC lá, ele falou para mim que os casos que tinha na China eram de ópio. Não tinha outros tipos, por exemplo, como aqui, né, cocaína, maconha, bebida, cigarro, né? Então só que ele me passou todas as funções, né, aonde que eu encontrava dentro do próprio livro do Imperador Amarelo, alguns outros autores, né, certos tipos de pontos para você equilibrar e ajudar a pessoa com esses vícios. Ajuda sim, também tem. Ô Luiz, esses tempos aconteceu um fato bem interessante comigo, que eu também desconhecia isso, né? E, assim, pelo fato de eu conhecer um pouco o meu corpo, através de meditação, de terapia, a questão de um tempo atrás, a minha coluna travou, sabe? Deu aquela travada que você não consegue nem andar direito. E eu tinha consciência que era emocional, porque eu estava lidando com uma questão que já tinha acontecido isso na outra vez, quando eu lidei com essa questão, tinha travado a coluna exatamente dessa mesma forma. E aí, quando travou a coluna de novo, eu já falei, já sabia o que era emocional. Mas travou e eu não conseguia andar direito. Aí o meu personal trainer, que inclusive fez a live com a gente da semana passada, falou assim, ó, vai nessa massagista que ela vai ajudar a soltar um pouco a sua coluna, papapá. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu achei que ela fosse fazer massagem nas minhas costas, para soltar, tal, liberar, fazer uma liberação, né? E aí, para minha surpresa, ela fez uma massagem do Yin, que é só na palma da mão e na sola dos pés. E aí, isso que você falou, ela ia pegando nos pontos e meu pé estava muito dolorido. Parecia que ela estava enfiando um prego nos meus pés. E ela foi falando, ó, Matheus, aqui é o seu rim, aqui é isso, aqui é aquilo. Aí ela falou, é estresse, é isso, papapá, papapá. E aí ela foi liberando aquilo e foi liberando. E aí ela falou para mim, falou, ó, Matheus, o que acontece é o seguinte, quando você está estressado, os seus neurônios, tal, aquele excesso de preocupação gera uma energia. Nós somos energia, nós temos energia dentro do nosso corpo. Quando essa energia ela não consegue se dissipar, ela fica acumulada, essa energia ela vai circular, ela é como se o seu corpo desse uma descarga elétrica muito forte dessa energia, e aí em algum ponto que já está com uma certa, vamos dizer assim, uma certa interrupção, essa energia ela fica polarizada naquele lugar aonde que ocorre vamos dizer assim, o nervo acaba travando mesmo, né? E aí eu não tinha essa consciência de que a energia do estresse ocasionava uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica no nosso corpo e no nosso organismo fazia com que a questão dos músculos e dos nervos se contraísse e travasse. É isso mesmo? Sim, só para você ter uma ideia, na planta dos seus pés é o primeiro ponto do rim. Tá? Que é o rim, e ele é muito usado para ressuscitação e também para gerar mais energia do seu yang.
E ele passa também ali, a sua coluna, pontos de bexiga, que é o acoplado do rim, né? O meridiano, ele termina, ele passa, ele começa no dedinho dos seus pés, passa lateralmente, parte posterior, passa pela sua coluna vertebral, vai terminar na sua cabeça. Mas o que acontece? A gente vamos chamar de Ti. A energia, muitas vezes a gente fala energia, eletricidade, mas vamos nesse momento falar de Ti, né? Que é essa energia que você tem dos alimentos que você ingere, com o ar que você respira, que forma essa energia Ti, né? O desequilíbrio dela. Então, por exemplo, você pega lá o fígado. O fígado, ele é o governante dos tendões, né? Tendino muscular. O músculo é o baço, uma desarmonia do baço. Ele governa os músculos. Então, você tem lá um desequilíbrio de fígado com muito estresse, muita raiva, estresse, igual a gente citou das depressões dos 5 elementos, e você tem muita preocupação também, muita coisa na mente ali. Então você agita o seu fígado, afetando o seu tendino muscular, né, junto com o seu baço, músculo. E também rim, que são seus ossos, né? Ele governa os ossos. Então você tem uma desarmonia nos 3 elementos aí. E equilibrar esses elementos é necessário, sim. E a massagem, ela é uma ramificação da medicina tradicional chinesa. A massagem, o Douyin, o Tuiná, o Shiatsu, todos eles fazem parte da medicina. Aliás, na China, um médico ele passa por uma formação no Shiatsu, no Douyin, no Tuiná, como eles chamam lá, né? Para cura também. Não é só acupuntura, moxa, ventosa, não, tem a massagem também. E lá na China não é assim igual no Brasil, né? As pessoas são mais delicadas, né? Não, lá eles apertam o ponto mesmo e a pessoa até urra, né? Ah, nossa, que dor, tal. Dói muito. Essa massagem Douyin que essa mulher faz, ela parece que ela, com as mãos, ela aperta, parece que está enfiando um prego no seu pé. É isso aí mesmo, é o ponto já acusando, esse ponto de dor, ele mesmo já acusa o próprio desequilíbrio também, viu? O professor Luiz, lê a pergunta da Eliana, ela fez uma pergunta para o Luiz, eu achei bem interessante também, se você puder ler. Eu estava vendo aqui, ô Luiz, ela está perguntando se é comum uma mulher ter mais energia masculina do que feminina, falando do Yin e Yang. O Yin e o Yang, se você pegar a parte do taoísmo em si, se você pegar o símbolo do taoísmo e dividir, você tem aquela parte, né, que ela tem a parte preta e a parte branca, mas dentro do Yin você tem uma parte Yang, dentro do Yang você tem uma parte Yin. Se você dividir, você vai ver que forma um golfinho. E um golfinho, o que ele faz? Ele mergulha, volta o fluxo, pula novamente, mergulha, faz o outro fluxo. Então, o símbolo do Yin e do Yang, né, do Tao, ele é um princípio único. Ele circula sem fim. Então, por exemplo, dentro do homem, ele tem que ter o Yin da mulher, essa energia da mulher, Yin feminino. E dentro da mulher, ela tem que ter esse Yang masculino também. Sem os dois, não seria possível viver. Essa energia não existiria. É uma energia complementar. Elas são opostas, mas complementares. Deve existir. E isso pode ser resumido em vários fatores também, né? Numa profunda escuridão, né? Uma pessoa que está... A gente fala, né? Que ela está naquela... eu ouvi alguns textos espíritas, né? Que pode até comparar-se, por exemplo, a pessoa está naquela profunda escuridão, mas vai nascer um ponto de luz, uma faísca que depois vai irradiar, aquela energia vai acelerar, a pessoa volta para a luz, entendeu? Ao mesmo tempo, pode acontecer o oposto. A pessoa pode estar bem, ela pode estar num clima de luz, mas pode ter uma faísca também dessa escuridão dentro dela, entendeu? Então, é uma energia complementar. Oposta, mas complementar, uma não pode viver sem a outra. Pode acontecer de uma se sobressair mais que a outra, né? A mulher ter mais yang do que yin, ter mais yin do que yang, o homem, pode acontecer sim, né? Que gera uma série de fatores, moléstias, mas tudo isso é um ciclo natural, não é uma coisa, nossa, eu sou perfeito a todo momento, né?
Não. Ela é um ciclo, é um princípio único, é uma roda da vida, ela vai girando, né? Um dia você está bem, no outro você não está. Então, você tenta se equilibrar o máximo possível, né? Em todos os sentidos, isso. Né? Não vou entrar em algumas teorias, mas é o sentido. Ô Luiz, só fazendo uma complementação aí do que você falou, para a nossa ouvinte aí, falando em questões, por exemplo, a gente está falando aqui de depressão, a gente está falando de falta de energia, excesso de energia. A energia, vamos dizer assim, né? Todos nós temos as duas dentro de nós, né? Mas só para ficar um pouco mais claro a nível assim dessa questão de que você mencionou, que a pessoa acaba ficando sem vontade, aquela alegria e tal. A energia a energia yin, né, que é a energia feminina, é a energia vamos dizer assim, do amor incondicional, né? É aquela energia da paz, daquilo aquela serenidade, vamos dizer assim, que às vezes a gente tem que ter, aquele amor incondicional, em compreender, em se colocar no lugar do próximo, em ser aquela pessoa pacífica, calma, empática, né? E a energia Yang é a energia de força, é a energia daquela pessoa que tem que agir, tem que às vezes dizer o não, tem que se posicionar, tem que defender a sua saúde, a sua família. Então, vamos dizer assim, se a pessoa tem excesso de yin, é aquela pessoa que aceita tudo, muito pacífica, muito calma, e que as coisas não acontecem na vida dela. Se ela tem uma energia yang muito forte, aquela pessoa que quer fazer, que quer acontecer, que sai para o mundo, tem muita força de vontade, muita garra, mas acaba atropelando a si mesma, acaba atropelando as pessoas que estão do lado, aquele colega de trabalho. Então, é mais ou menos isso, Luiz? Tem isso e tem uma coisa ainda muito interessante. Vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de você. Sobre a energia yin, embora tenha toda essa passividade, ela, ao mesmo tempo que ela é maleável, ela pode ser rígida também. Por exemplo, a água, o elemento água. O yin, né, que tem a constituição yin, mas o elemento água, por exemplo, ela tem uma constituição yin. Ela é maleável e flexível. Se você colocar água num copo, vai tornar a forma de um copo. Se você colocar numa jarra, vai fazer a forma de uma jarra. Se você entrar numa piscina calmamente, você entra e sente aquela parte yin da água. Mas só que se você pular de uma altura muito alta, aquela energia yin, na sua amplitude, ela pode se tornar tão rígida quanto o chão e você se espedaçar também. Então não é porque a energia yin é maleável que ela não possui uma força, um controle. Ela é maleável, seria aquela força que você mencionou. Seria aquela força que você mencionou no início da arte da guerra, que é aquela força yin, mas que é aquela que espera, que aguarda. A mulher tem isso dentro dela. A mulher tem isso dentro dela. Tanto é. É uma força poderosíssima, né? Muito. Tanto é que o Imperador Amarelo, muita gente pensa, né? Nossa, uma época de muitas guerras, né? O Imperador Amarelo devia só ser rodeado de generais. Pelo contrário, o Imperador Amarelo tinha como conselheiro as mulheres. Ele usufruía dessa passividade delas para manter a calma num momento que ele poderia perder o controle, ser expansivo. Aí ele se contraía e esperava e agia depois. Então, na arte da guerra é isso. Por isso que eu falo que o livro, né, ele é um livro yin, que ele faz você esperar, pensar, para depois agir, né? E não descontroladamente você já agir pelo impulso, né? Que é um impulso de madeira. Madeira é um impulso. Vamos imaginar um jogador de basquete, né? O jogador de basquete, ele pula, ele usa aquela força tendino-muscular de madeira, né? Madeira, os tendões.
e baço muscular. Então, aquele jogador de basquete que pula para dar aquela enterrada, né? Ele usa essa força tendino muscular, mas acontece que quando essa madeira, ela pode ser flexível, mas se ela for rompida, ela não consegue sair do lugar, ela fica sem direção. E isso acontece com todos os elementos também, mesmo com constituição Yin e mesmo com constituição Yang. É uma eterna transformação. Eu posso estar no militarismo, foi onde surgiu as duas escolas, né? O Lao Tzu, por exemplo, que é a escola dura, Confúcio, escola mole, né? Que ele era conhecido como um grande professor. Então, assim, você tem a escola mole e a escola dura, mas ela é uma transformação. Ao mesmo tempo que eu sou maleável, eu posso me tornar rígido. E ao mesmo tempo que eu estou rígido, eu posso me tornar maleável, né? Eu posso mudar isso. É o ciclo de mudança e de transformação do princípio único. Tem mais uma pergunta aqui, quem fez foi o Para quem não sabe, aí esse movimento é do Kung Fu, viu? Para quem não sabe, esse movimento é do Kung Fu. Eu também já pratiquei Kung Fu, Jiu-Jitsu, Kung Fu, Judô. Então eu sei que esses movimentos que ele está fazendo... É ou não é, Luiz? É isso aí mesmo, mas eu falei mais uma parte de transformação. Mas é isso mesmo, acertou. Eu gosto muito do campo marcial também. Vamos à pergunta do David. O David fez a seguinte pergunta. Boa noite, pessoal. Luiz, se puder comentar um pouco sobre a importância da respiração para a saúde e a diferença do povo brasileiro e japonês nesse aspecto. Tá. O povo brasileiro respira pelo ego, com o tórax inflado, né? Você pode ver... uma pessoa que está na academia, né, faz muita musculação, ela estufa o peito assim, anda, né, tal, ela tem aquela respiração pelo tórax, né. O japonês, ele já respira pela barriga, pelo que é chamado de Kikai Tanden, né, pelo Tanden, pelo Hara, que quer dizer barriga. Então o japonês, o chinês e o japonês, ele tem essa respiração de respirar pela barriga. Já o Ocidente, não só o Brasil, mas o Ocidente, ele respira com o ego, né? Quando a pessoa infla o peito, ela tem aquele ego. Quando fala, né? A pessoa tem um ego inflado, ela, né, estufa o peito e vai em frente, né? E isso até no campo marcial, né? Numa luta, por exemplo, né? Não mudando o assunto, mas numa luta é facilmente perceptível, né? A pessoa estufa o peito e é ali que você vai bater. Aí ela engasga com aquele ar, o roxo começa a subir pela testa e ela é prostrada. Então, ter muito músculo e ego inflado não significa nada, né? Para o povo japonês e chinês. Eles descobriram isso há milênios, né? Então, o ato de respirar pela barriga, você percebe num bebê quando ele está dormindo. Você vê que quando o bebê está dormindo, a barriga dele fica assim, pulsando. Que nem um coração a barriguinha dele. Só que a gente, quando vai crescendo, e a gente tem influências do alter ego, né? Começa a entrar a influência da sociedade, a pessoa perde isso e passa a respirar pela garganta. E aí ela perde aquela essência dela natural de quando ela era um bebê. Pega o seu dedo, coloca dentro da mãozinha de um bebê. Ele tem uma força de segurar teu dedo ali, né? Você puxa e ele está segurando. De onde que vem essa força? É um bebê. Mas você vê que aquele bebê respira pela barriga. Ele está lá, né? Ele joga o ar para a barriguinha dele. Aquilo vira um pistão, uma bomba, né? O mesmo é a gente. Todos deveriam respirar pela barriga para adquirir essa... Se todo mundo respirasse pela barriga, quando eu falo respirar pela barriga, é você puxar o ar pelas narinas, né? E expandir a barriga. Então, ó, eu puxo, ó. Mas eu estou falando com vocês, mas com a minha barriga expandida. O ar está lá. E eu solto. Agora, se eu encher o pulmão, né? O tórax de ar, eu não consigo falar com você, entendeu? Então, a respiração pela barriga é ao caminhar, andar de bicicleta, fazer um exercício físico, tá na academia, puxou um peso, coloca o ar na barriga. Esses tempos eu fui fazer uma corrida em Florianópolis, uma corrida internacional lá em Floripa, e fui fazer os 21 quilômetros.
E eu não estava treinando, né? Tinha gente que estava treinando desde 2020. Surtiu até uma dúvida, eles falaram que não. Mas eles duvidaram que eu ia completar a prova, né? Mas eu fui no meu ritmo, respirando pela barriga, puxando aquela força, que é aquela essência que a gente tem, né? E terminei a prova no tempo. E pessoas que treinaram aí os 2, 3 anos fizeram coisa de 5, 7, 10 minutos só, a menos, né? De uma pessoa que não treinou os 3 anos, nem uma subidinha. Então, assim, para tudo que você fazer, pode ser pintar, pode ser arte marcial, pode ser desenhar, pode ser, por exemplo, cantar, faça respirando pela barriga, sempre. Né? É um conselho que os chineses e os japoneses entregaram de presente, né? Já falando novamente, depois que terminou a dinastia Zhou, veio a Qin, a Han, aí depois teve a influência Song com Kublai Khan, com o Gengis Khan, que usou a muralha da China para fazer a rota da seda, e o conhecimento foi expandido, né? Foi dividido. Então a gente tem isso hoje porque o Oriente abriu as portas, senão ele estava fechado, escondidinho. Né? Ô, Luiz, aí, uma pergunta. Já que você tocou nesse assunto, a meditação entra como um tratamento também da medicina oriental? Sim, existe, a meditação? Sim. Existem várias formas de meditação, né? Muita gente acha que meditar é cruzar as pernas, fechar os olhos, falar a palavra Om dos hindus e meditar. Não, somente isso. Você pode meditar respirando pela barriga e não tentar, né? Na verdade, não pensar, porque quanto mais você pensar e não pensar, mais você vai pensar, né? Isso é chamado de koans, pensamentos, né? Então você tem que estar com um coxi ereto, com a coluna ereta, sentar numa posição que você está confortável, desde que sua coluna fique ereta, e respirar pela barriga como se fosse um pistão. Se você fazer essa respiração por um dia, vai te fazer muito bem. Se você fazer por 10 dias, você vai ter uma saúde de ferro e a maioria das doenças vão desaparecer. Mas se você fazer por 21 dias, segundo os chineses, você se torna um imortal, né? Eles falam que nenhum veneno entraria no seu corpo, o seu corpo se tornaria gelado, né? Ficaria num estado letárgico, assim, e você conseguiu, né, o que lá na frente, depois de 3 anos, eles falam, né, nas escrituras. Eu estou tocando nesse assunto porque eu sempre gosto de compartilhar, eu sempre gosto de compartilhar isso também aqui, Luiz, porque assim, eu tive um momento de uma depressão muito desafiadora na minha vida. E assim, a meditação, hoje faz 2 anos, mas agora fazem 2 anos que eu faço a meditação diária, às vezes mais de uma vez por dia. E a meditação foi um grande divisor de águas no meu tratamento com a depressão. Meditação é fantástica. A meditação é a maior forma de ter equilíbrio que existe para mim, por causa dessa respiração. Eu até indico aí para quem tem Netflix, não fazendo propaganda, pelo amor de Deus, mas existe lá uma série chamada Meditação Guiada, tá? De um americano que ficou muito tempo no monasteiro. E ele ensina vários tipos de meditações desse estilo. E, te dá uma paz, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? E um processo de cura tão fantástico, está lá gratuitamente. Assim, às vezes a pessoa pode pegar por um teste lá e depois pega tudo lá, um ensinamento, escreve num caderninho, depois pode até sair de lá, né? Mas se ela seguir o que está ali, é fantástico. A meditação guiada ou qualquer tipo de meditação, né? Desde que seja benéfica, né? O simples fato de... Existe um sábio, né, na Índia, o Paramahansa Yogananda, não sei se vocês já ouviram falar dele. O Paramahansa Yogananda, ele ensinava que antes de dormir, você deve pegar todos os estresses que você teve no dia, tudo que te atrapalhou, tudo que te deixou nervoso e queimar numa fogueira mental e ver tudo isso virando cinzas. É uma forma de meditação também. Ou se você está estressado,
expande a barriga e pensa na coluna vertebral lá e fala, não, isso não pode me atingir. É uma forma de meditação também, né? Mas a meditação é fantástica. Eu indico para... Tem mais perguntas? Tem mais... Só uma licença. Luiz, tem mais perguntas? Luiz Carlos, tem mais perguntas? Eu acho que o Luiz Cláudio vai ter que voltar outro dia, viu? Com certeza. Hoje, vocês são... Luiz Cláudio, aqui no Brasil e acho que no Ocidente, acostumou-se muito passar remédio para tudo. Nós tínhamos aí os chás, né, que eram transmitidos de forma hereditária, que ajudava muito. As ervas, né, Luiz? Muitas ervas, né? Que tudo vem da natureza, né? E aqui hoje acostumou assim, ó, remédio para isso, remédio para aquilo, aí é um remédio que você toma para ajudar uma coisa e às vezes piora a outra. Eu não sei se você tem esse contato. Lá na China, é hábito eles tomarem tanto remédio como a gente, assim ou não? Eles vão mais para essa parte tradicional mesmo ainda? Na China, existia um sábio chamado Shen Nong. Ele fez um grande... chamado de matéria médica, de Bencaodin, né? É chamado de Bencaodin, da fitoterapia chinesa. Muitas dessas ervas estão aprovadas hoje aqui pela Anvisa no Brasil. Existe muita coisa da fitoterapia chinesa aqui no Brasil já, tá? Mas lá na China é assim, o pessoal, eles passam pelo médico, ele toca no pulso, vê a pulsação, vê onde está o desequilíbrio, ele já escreve a receita com vários tipos de ervas para o baço, estômago, fígado, se estiver alterado lá, cada uma com um gosto, né? Porque, por exemplo, coração, o amargo, né? O baço é o doce, o metal é o picante, aí você tem lá a água, o sal, o rim salgado, e o fígado, né, o azedo, o ácido. Então, eles pegam esses sabores, ervas com constituição quente, constituição fria, e só que a hora que você pega essa receita, já tem um localzinho lá com uma máquina que pega todas essas ervas ou minérios, colocam dentro da máquina, já é transformado em saquinhos de chás, e a pessoa já sai com esses chás para tomar, ou já injetáveis naturalmente no organismo. Maravilha. Mas também, mas no Brasil está acontecendo uma coisa, não sei se felizmente ou infelizmente, né, que essas ervas que você citou, que nossas avós ensinavam, a minha mãe, por exemplo, quando vai fazer um chá aqui para gripe, a minha mãe coloca 12 ervas ali, eu até brinco com ela, chamo ela de bruxa, né? Assim, porque ela coloca 12 ervas ali, mistura e essa gripe, esse sintoma vai embora, né? Só que a USP, olha só o que eu vou falar agora, a USP ela comprou uma chácara gigantesca e ela plantou todo tipo de erva medicinal que você pode imaginar e já está dando curso para os médicos de homeopatia, tá? E porque eles descobriram que é um mercado, e uma pequena crítica, né? Porque eles descobriram que é um mercado de $1 bilhão. Então agora eles vão passar a receitar esses remédios naturais para a população. Eles estão pegando para eles essa coisa que antigamente eles chamavam de curanderismo, de benzedora. Eles estão pegando para eles, já está acontecendo. A USP, você digitar lá no site da USP, lá, fitoterapia, né? Você já vai ter lá um curso de fitoterapia com várias ervas, e eles têm até um manual, um prontuário já dessas ervas, e para cada sintoma que a pessoa tem, eles já estão pegando para eles isso daí também. Porque a medicina chinesa, né, a acupuntura, por exemplo, a parte da medicina tradicional chinesa, eles estão tentando no Senado se tornar uma arte, vamos dizer assim, só para os médicos, né? Só que os chineses falam, né, que os fisioterapeutas, os educadores físicos, né, que tem, por exemplo, uma pós em medicina tradicional chinesa, acupuntura, por exemplo, né? Vamos pegar o ramo da acupuntura, uma pós em acupuntura, os médicos já estão lutando para terem só para eles. Mas os próprios chineses falam, né, que a medicina ocidental não tem nada a ver com a oriental. Não tem nada a ver com a oriental.
Então, nem eles poderiam praticar a medicina tradicional chinesa, porque eles não estudaram a medicina oriental. É totalmente diferente, né? Um médico, ele vai lá, ele olha para você, pega o receituário, ou ele vê como é que está seu batimento cardíaco e acabou, né? Na medicina chinesa, não, eles olham os 6 pulsos, ele faz uma anamnese totalmente completa, o pensamento é totalmente diferente. Esse raciocínio, por exemplo, a gente falou de AVC, na medicina ocidental não entraria fígado e baço nunca, só entra coração, né? Coração. Então, assim, é um assunto complexo, principalmente, assim, de ocidentalizar algo que é oriental, né? Não se trata de aplicar agulhas, se trata de um equilíbrio energético, né? De puxar aquele meridiano e ver se o fluxo, se o Qi está estagnado, se está deficiente, se está em excesso e equilibrar, né? Se você parar pelo ponto de vista médico na parte do Ocidente, que médico que pensa como um raciocínio oriental? Quantas consultas a gente passa um médico que faz uma pergunta do ramo oriental? Nenhuma, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode sim, desde que ele estude. Isso nós não vamos nem entrar, hein, Luiz? Nós não vamos nem entrar naquela questão de alinhamento de chakras, né? Porque aí foge totalmente. Nós não vamos nem entrar nessa questão. Aí vão falar que né? Como é que fala? Xamanismo. Vão falar que a pessoa está, né? Se entrar no ponto de vista hindu ali, né? Dos chakras, o prana, né? Então, aí fica pior a coisa. Então. Aí já era. Mas já está tendo um avanço, viu? Em Ribeirão Preto, no HC, tem um grupo chamado Anima, se eu não me engano. E eles fazem reiki lá, dentro do HC. Sim. A gente teve um convidado aqui que já disse que a própria questão, né, Rômulo, acho que da oração, imposição de mãos, a medicina já está reconhecendo os benefícios dessa aplicação de energia através de imposição de mãos para auxílio das doenças. A própria constelação familiar já é aceita no SUS também, né? Isso é ótimo. Passos curtos. Já está evoluindo bastante. Já estamos evoluindo bastante. Você viu que a gente já deu spoiler de várias lives nossas, né? O Luiz falou aí que ele fala que a mãe dele é bruxa. Dia 18, Luiz, nós vamos trazer uma bruxa aqui novamente na nossa live. Poxa, que fantástico. A bruxa. Isso é muito bom. A Juliana volta? É uma bruxa lá de Porto Ferreira. Porto Ferreira? É legal, hein? Tá pertinho. Tem muita bruxa lá. E dia 1º. Que bacana. Mas é uma bruxa lá de Porto Ferreira. Dia 1º. Bruxa Juliana, né, Rômulo? É Juliana, né? Dia 1º de novembro, nós vamos trazer também o Marcelo Miura, que é constelador familiar, né? Ele faz constelação familiar, que é um assunto bacana. Gente, nós estamos estourando a hora. Eu peço que vocês já façam suas considerações finais. Eu vou fazer a minha. Hoje a minha voz não está ajudando muito. Eu gostaria de agradecer, Luiz, por todo esse conhecimento compartilhado, por todo esse tempo que você se dedicou. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Você já está convidado novamente a participar daqui, que eu sei que 1h30 foi muito pouco. Tem muito assunto. Tem muito ainda debater. Eu, antes de terminar, eu gostaria só de fazer uma pergunta para você, já que você é da cidade aí do Luiz. Eu queria saber se você conhece a clínica dele de bronzeamento artificial aí na cidade. A clínica de bronzeamento artificial? Esses dias eu vi uma live de vocês aí, que vocês falaram até do Botox que ele colocou. Isso. O Luiz, ele tá galgado na estética, Luiz. É a mulher comandando, né? Olha lá, ó, o win da mulher aparecendo, né? Ó, eu quero que você tenha uma boca mais preenchida, Luiz. Falaram do preenchimento da Bia, ó, tá chique. Então fala, já tem aí a hashtag Volta Luiz Cláudio, ó. Vamos Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês pelo convite, viu? Eu tenho visto todas as lives de vocês.
Poxa, fantástico. Eu me senti até envergonhado no começo, né? Nossa, tanto, né? Cada pessoa, cada convidado que vai ali, fantástico, assim, né? Eu vou ali falar uma coisa tão assim que para mim é comum no dia a dia, né? Mas assim, o conhecimento é bom, né? Sempre tem a quem, né? Eu que agradeço o convite de vocês. Eu já vou me despedir por aqui também, brigadão. Vou marcar um horário para ir lá. Vai lá pra gente tomar um chá, um fitoterápico. Para tomar um chá fitoterápico. Tomar um chá verde. Ou um chá do outono. Sabe que eu sou carudo e vou mesmo. Obrigado, tá tudo de bom aí, é um prazer. Espero que você volte rápido aqui. Ele tem uns outros temas muito, muito legal. Aí os temas que ele tem são temas legais para a gente estar trazendo. Rodrigo, eu vou cuidar da minha estética mesmo, que eu tô ficando meio estranho, minha pele tá... Esse bronzeamento tá meio estranho. E, Luiz Cláudio, deixa o teu contato, como o pessoal pode entrar em contato com você, suas redes sociais aí, para fazer algum atendimento. Tá certo, gente. Obrigado pelo espaço. LC_David, né, no meu Instagram, né? Você me acha também no TikTok. Eu tenho TikTok, só que lá tá Saigo Mokuza, que quer dizer Mokusa, né? E Saigo tem uma representatividade aí de um livro que já vai publicar com a editora A sobre uma passagem minha aí de vida na parte marcial, uma mistura de romance, realidade e ficção também ali. Vai ficar, tá muito doido a capa, o estilo tá se desenrolando a história. E quando lançar, eu vou voltar aqui para vocês. Primeiro vocês vão ler e depois vocês vão me jogar em churrasco de perguntas. Você vai voltar antes, pelo jeito, viu? Você volta também pro livro, mas... Não, nossa, eu fico grato pelo convite. Isso que eu nem entrei no Xing ainda, né? Eu nem entrei no livro das mutações. É uma história fantástica também da arte da adivinhação que eles usavam. Você não passou teu telefone pro pessoal entrar em o telefone é 19 983. Fazer um favor, Romulo. Não tem como. Está digitando. 19 98338 9035. Pode passar o Pix lá, mas eu não uso esse telefone como Pix. Tô brincando. Tá aí na tela. Eu vou fixar. Peraí. Tá. Ô Luiz, muito obrigado, viu? Esse conhecimento. Eu sou suspeito, né? Eu sou uma pessoa suspeita a falar, porque eu também pratico artes marciais desde os meus 6 anos de idade. Eu sou muito ligado nessa questão aí também dessa medicina alternativa, porque eu tenho me deparado aí com muitos médicos e que assim, você passa no médico, ele fala assim, toma esse remédio e faz repouso, ou toma esse remédio e faz tal exame. E assim, é lógico que a gente tem que respeitar muito a medicina, mas a gente está vivendo um momento aí que assim, os médicos, até por conta da situação dos hospitais, dos planos de saúde que estão em colapso, a gente sabe disso. Então, não é nem, às vezes, por má vontade do médico, mas assim, eu posso dizer que a grande maioria dos médicos, eles estão tratando o problema, e eles não estão tratando a causa do problema, né? Então, sim, você vai lá, você tem uma melhora, mas essa doença, ela acaba sendo recorrente, e isso aí acaba trazendo uma série de complicações lá na frente, porque quando você não cuida da causa, não existe a cura. Não existe a cura, porque você só está tratando dos sintomas e não da causa, sim, do problema. Então, sim, mas tem que... Só que ao mesmo tempo, assim, todo mundo que pratica, né, acupuntura, seja qualquer tipo de medicina, você tem que pensar também que a gente não pode também ser hipócrita, né? Se a gente vê que o problema é um problema bem real, um problema que precisa de uma intervenção cirúrgica,
Né? Por exemplo, uma pessoa está com um AVC na minha frente, vou tratar com acupuntura. Não, não é assim. Chama o SAMU, encaminha ela lá, entendeu? Mas a gente está falando aqui daquelas doenças psicossomáticas, daqueas doenças realmente de desequilíbrio do organismo, das funções dos órgãos, né? A emergência imediata, ela nunca vai ser substituída, né? Não pode. Seria uma falta de responsabilidade imensa até. Ô, Luiz, você comentou, estão perguntando aí o que está acontecendo com o professor Luiz. Ele até sacou e desligou. Ele tá feliz. Porque... Não, ele está ansioso, agitado. O In que tá na frente ou do lado dele tá falando assim, ó. Não! Luiz Cláudio, nós temos você que é lutador de Kung Fu. Você passou o teu TikTok, nós vamos passar o TikTok do Matheus. O TikTok dele é Hulk Espírita. Vou achar ele lá. Ele faz artes marciais também, malha. Ele é conhecido... e tem lá no TikTok? Conhecido como Hulk. Fotos dele de um concurso que ele participou um tempo atrás também, para você avaliar. Poxa, eu vou olhar. É Hulk Espírita. Eu vou olhar. No meio espírita, ele é conhecido como Hulk Espírita. Hulk Espírita, nossa! Depois nós vamos passar o link do concurso que ele participou também. Ele foi campeão num concurso também. Você falou, né, Luiz? Ô, Luiz, muito obrigado pela participação. Foi um prazer. Obrigado, eu que agradeço. Antes de encerrar a live, você falou em uma das suas falas, Luiz, sobre a questão de um ponto de luz que tira toda a escuridão, né? Você estava explicando sobre isso. E me veio à cabeça, hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e tem uma frase de São Francisco de Assis que apenas um raio de sol é suficiente para espantar várias sombras. Então fica a nossa lembrança, o nosso pensamento elevado a esse grande espírito que esteve aqui entre nós. Então eu gostaria de agradecer, pedir desculpa aos nossos amigos, que hoje nós falamos pouco, né? Eu estou com a voz aqui embargada. Foi Salvador. A Bahia acabou com esse menino. A Bahia acabou comigo. O tal de acarajé apimentado, ó, atacou. Então, mas isso é bom, isso é bom. Acesse o TikTok Hulk Espírita. Vai lá, compartilhe. Eu vou olhar esse TikTok, porque agora eu fico curioso. Isso. Eu gostaria de agradecer a todos, então. Uma boa noite. Boa noite, Luiz, professor Matheus. O que significa isso do Luiz? Antes de você dizer, obrigado, até a próxima. Eu não tenho dinheiro, galera. Mas tenho muito amor no coração. Legal. Tchau, amigo. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que aqui estiveram. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz. Obrigado, Luiz. Seja convidado mais uma vez da live Papo de Amigos. Tenha uma boa semana e fique com Deus. Boa noite a todos. Boa semana. Tchau. Até.